Glória a Deus, a palavra de Deus, ela fala aqui em 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vós aprendei um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aleluia! Glória a Jesus. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem os infiéis com os infiéis? O que consenso tem o templo de Deus com o ídolo? Porque vós sois o templo de Deus, vivente, como Deus disse: nele habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? A palavra de Deus, ela fala fortemente aqui. Fortemente. Aleluia. Glória a Deus. O tema desse texto é sobre o ímpio com o cristão. Que concordância existe entre Deus com o mundo? Aleluia. Jugo desigual com os infiéis. Diante de Deus, há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. Aleluia. Não estão. Portanto, não deve ter comunhão ou amizade ou intimidade íntima com o incrédulo, porque os tais relacionamentos corrompe sua comunhão com Cristo. Então a nossa intimidade com o mundo corrompe, então impede nós levar o evangelho ao ímpio. Então Deus está dizendo que nós não devemos ter amizade íntima com o ímpio, porque vai atrapalhar o nosso desempenho na obra de Deus. Deus não está falando para nós deixar de falar com o ímpio, mas para nós não ter intimidade íntima com o ímpio. É o que Jesus diz aqui nessa passagem. Aleluia. Comunhão com Cristo. Neste contexto estão as sociedades, nos negócios, as ordens secretas, maçonaria, namoro, casamento com incrédulo, as associações entre cristãos e o incrédulo deve ser o mínimo necessário à convivência social ou econômica ou com as instituições. Demonstra os incrédulos o caminho da salvação. Então Jesus aqui ele fala forte. A intimidade com o incrédulo, namoro, casamento, outras coisas, é abominável aos olhos do Senhor. Às vezes o crente, eu posso namorar uma pessoa não crente? Não. Não pode, que a palavra de Deus diz que não pode. Então, mas a Bíblia não está escrito. Está escrito. Quando Jesus disse: não vós aprendeis jugo desiguais, Deus está falando tudo isso. Até o namoro, o casamento entre crente e não crente não deve existir. É abominável aos olhos do Senhor. E muitos cristãos não sabem disso. Algumas pessoas me perguntam, eu digo, não.
Não existe casamento de crente e não crente, não. Ah, mas depois ele aceita. Não, não existe. Não vai existir. Não vai conseguir firmar. O templo de Deus com os ídolos. Paulo apresenta um forte argumento no sentido de um crente nascido de novo, sendo o templo de Deus e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Não pode ser habitado por demônios. Então, o que Paulo está falando aqui? Que quando eu, sendo cristão, eu começo a ter parte com o ímpio, aleluia, convivência, namorando, casar, então eu deixo de ser templo de Deus. Deixe de ser templo de Deus. Por quê? Eu estou fazendo parte de uma sociedade ímpia. Então, e Deus abomina. Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para ele, que nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus diz que nós temos que ser diferentes. Tem que haver uma diferença do que serve para o que não serve. Aleluia. Glória a Deus. Jesus fala bem claro. Os ídolos, tanto quanto representavam os demônios, aleluia, os demônios, pior forma de profanar era colocar ídolo no próprio templo de Deus. Semelhantemente, nunca devemos profanar nosso corpo. Habita o Espírito Santo. É verdade. Profanar o templo de Deus, onde habita o Espírito Santo, eu estou deixando de ter comunhão com Cristo. Eu estou deixando de ter Cristo na minha vida. Aleluia. Embora um espírito imundo não possa habitar lado a lado com o Espírito Santo, num verdadeiro crente, aleluia, pode haver circunstância em que um espírito maligno age num indivíduo cuja a conversão esteja em marcha, não estando ele ainda plenamente regenerado pelo Espírito Santo. Então, se o crente não estiver totalmente convencido, ele for só convencido, se não tiver convertido, o espírito maligno pode atuar na vida dele. Pode. A Bíblia diz que pode. Aleluia. Então nós temos que tomar cuidado. Vê, a expulsão dos demônios de uma pessoa que sinceramente deseja seguir a Cristo, mas que está enfrentando problemas maiores com certos pecados, até ser aniquilado. Aquele pode ou controlar os demônios. A pessoa não poderá experimentar uma salvação plena e completa. Assim torna-se templo de Deus, vivente, poder sobre Satanás e os demônios. Aleluia. Então é perigoso. Jesus está dizendo que é perigoso. Nós temos que ter uma vida íntima com Deus, uma comunhão com Deus. Temos que tomar cuidado para que isso não aconteça com nós que somos cristãos.
A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. O templo de Deus não pode ser profanado. O templo de Deus tem que ser cuidado. Então nós temos cristãos, nós temos que cuidar do templo de Deus. O meu corpo é templo de Deus. O meu corpo não é para ser marcado. O meu corpo não é para ser machucado. Então Deus quer que nós cuidemos do templo dele. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, sabemos que o casamento com jovem não cristão ou mulher não cristão é abominável aos olhos do Senhor. O Senhor não permite. E está em Corinto, em 2 Coríntios 6, versículo 14 ao 16. Jesus fala dessa maneira. Amém? Deus abençoa você, Deus abençoa todos. Se você puder compartilhar e se inscrever no canal, eu agradeço. E Deus também vai te abençoar muito. Jesus te abençoa nessa tarde de domingo. Jesus abençoa você e toda a sua família. Que a paz reina sobre todos. Amém?